Quero convidar os irmãos e as irmãs a nós lermos um texto da Palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Eu disse Efésios capítulo 6, versículos 13 ao 18, onde está escrito: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glorificado seja o nome do nosso Deus, Ele que nos manda a sua gloriosa palavra para nos ensinar, para nos exortar, para nos alertar sobre as coisas espirituais. As coisas terrenas, as coisas materiais, as coisas dessa vida, nós sabemos, conhecemos. No entanto, o Espírito Santo, como ele zela pela nossa vida espiritual, pelo nosso bem espiritual, ele manda a mensagem certa, ideal para a nossa edificação. Glória a Deus. Olhando para esse texto bíblico e juntando-se aos 3 versículos anteriores que nós lemos na leitura oficial, precisamos saber pelo menos de 3 coisas, eu digo, antes de fazer a exposição desse texto. A primeira coisa que nós precisamos saber é que estamos em uma guerra espiritual. É uma batalha. Eu não estou me referindo sobre a guerra lá no Oriente Médio. Não, eu estou me referindo a uma batalha espiritual contra a nossa alma, contra a nossa salvação e contra a nossa comunhão com Deus. Esta batalha é terrível. E nesta batalha, nesta guerra espiritual, não tem como você ficar parado, dizer assim: eu não vou participar, eu não quero entrar neste exército para guerrear. Não tem como. A partir do momento que você toma a sua decisão de seguir a Cristo, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, pode ter certeza que um batalhão, um exército se levanta contra você. Então, temos que saber que esta guerra espiritual
existe de fato e na realidade. Não é a guerra da Ucrânia contra a Rússia, nem da Rússia contra a Ucrânia. Não. E o que eu faço para vencer esta luta, esta batalha? Nós lemos aqui, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor Jesus e na força do seu poder. Glória a Deus. Não tem a possibilidade, não existe a opção de você dizer assim: eu vou ficar em casa. Deste exército, que é o exército de Deus, você não vai ser dispensado, como todos nós aqui, homens, fomos dispensados quando nos escrevemos no exército brasileiro. Dispensado. Neste embate, nesta guerra, nesta luta, você não vai ser dispensado. Por quê? Porque a guerra é real. Ela existe. Segunda coisa, o inimigo também existe. E quem é esse inimigo que luta contra você? Contra nós, contra a igreja, contra o povo de Deus. O texto fala sobre o diabo, Satanás, a antiga serpente, Beelzebul, adversário de Deus, nosso inimigo. Aí o versículo de número 13 fala sobre vários inimigos, sobre quem nós temos que batalhar. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, é todo dia, é constante a batalha. Diz assim: olha, contra as potestades, contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está aqui o batalhão inimigo. E o texto, versículo 11, você pode verificar aí, diz que nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo. Todos os dias o inimigo lança as suas setas, os seus dardos inflamados. Quando se fala sobre astutas ciladas, armadilhas do inimigo. E se você não tiver o versículo de número 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, firme, inabalável, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Não baixe a guarda, não baixe as armas, não se dê por vencido, lute, faça a sua guerra. Glória a Deus. Aí o texto que nós lemos por último mostra para nós quais são as nossas armas que nós vamos lutar contra o império das trevas, contra o império do mal. Versículo de número 13. Glória a Jesus. Mas antes do versículo de número 13, eu preciso dizer o seguinte: Aleluia. a guerra existe, o inimigo existe,
mas também existe um Deus que vai te ajudar a batalhar. Você não está só nesta batalha. Por que eu estou dizendo isso? Que Deus está pronto para te ajudar, me ajudar. Porque esses inimigos nós não vemos com os nossos olhos físicos. Se a gente vesse com os nossos olhos físicos, então usaríamos um revólver, um bacamarte daquele antigo, uma bomba atômica, uma faca, uma peixeira, uma roçadeira, uma foice, um machado, um pedaço de pedra, um pau, uma madeira. Mas como o inimigo é invisível, precisamos depender completamente de Deus para vencer a nossa guerra espiritual contra o império das trevas. Versículo de número 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Diga comigo: ficar firme. Resistir no dia mau. Você sabe qual é esse dia mau? É o dia da tentação. Quando o inimigo coloca diante de você um manchado, aparentemente é bonitinho, não dá certo. Isso aqui vai dar certo. Cuidado. Fica esperto, fica ligeiro, como diz aqui no sertão. Fica ligeiro. Vigia. Busque a Deus. Ore a Deus. Jejuma. Faz uma campanha. Porque pode ser uma cilada, astuta cilada do inimigo. Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo. O que significa isso? Fazer tudo? É que você tem que resistir. Não está escrito que resistir ao diabo e ele fugirá de? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem acordo. Não se faz pacto com todo aquele que é instrumento do mal, sem acordo. Quando você perceber que é uma investida do adversário, apesar de que ele vem de mansinho, camuflado, porque a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz para, se possível, enganar até os escolhidos de Deus. Ele às vezes se transfigura, se veste de ovelha, mas é um lobo voraz, e a Bíblia diz que ele está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Todo cuidado é pouco. Versículo 14: estais, pois, firmes. Você está percebendo essa palavra se repetir? Estar firme é estar forte, é não vacilar, é não dar lugar à fraqueza. Tem dia que você acorda e nem lembra de Deus, não ora, não busca,
Aí é nesse dia que você tem que estar esperto, vigilante, porque é justamente no dia que você está fraco, e no ponto fraco, no seu ponto fraco, o inimigo fica rodeando e buscando um ponto fraco, uma brecha, e nessa brecha atirar as suas armas mortais para lhe atingir a sua alma, colocar dúvida no seu coração a respeito das coisas de Deus. Os dias são maus, difíceis. Estais firmes. Aí começa as recomendações através das quais nós vamos nos preparar para a batalha. Primeira recomendação: tendo cingido os vossos lombos com o quê? Com a verdade. Observe que o apóstolo Paulo, ele tem a visão de um soldado, e é isso que você é isso que nós somos no reino de Deus, soldados de Cristo para batalhar em prol do Evangelho de Cristo. Aí ele vê a imagem de um soldado, de um guerreiro. Aí o conselho é cingir os lombos. É que na época antiga as guerras não eram feitas como hoje, não, com bomba atômica, não. Era com flechas, era com tacos, era com pedrada. Não tinha os elementos de guerra que tem hoje os países mais ricos, as potências mundiais. O que foi que Davi lutou, derrotou e matou Golias? Foi com o quê? Uma pedra, irmão. Antigamente era assim que se lutava, na pedrada. Então tinha que o soldado estar todo protegido. E essa cingir dos lombos era uma parte que ficava aqui, e fala em termos espirituais em estar preparado para a batalha. Está cingido, está preparado para a guerra. Aleluia. E como é que você vai enfrentar a guerra? Com a verdade. Não é com meias verdades. Quando nós pregarmos o Evangelho, seja para o rico, para o pobre, seja para o político famoso, seja para o pescador, é com a verdade. É falando a verdade, mesmo que desagrade as pessoas. Porque quando você fala a verdade, contraria interesses. Você encontra alguém que está numa vida desregrada, numa vida errada, vai falar a verdade para essa pessoa. Você arruma um intrigado, fica com raiva de você. Sim ou não? Mas é com a verdade que nós vamos vencer o engano deste mundo, a mentira. Tudo que está exposto aí na grande mídia, nos grandes meios de comunicação, que espalha 24 horas por dia a mentira, a enganação, as trevas representam a mentira e o engano. As trevas estão tomando conta do planeta Terra. E para vencer essas trevas, somente cingindo com a verdade. Segundo, e
vestida a couraça da justiça. O que era a couraça? Hoje não tem mais, mas há 15, 20 anos atrás, tinha os vaqueiros, não tinha? Ele vestiu o quê? Quem sabe? Gibão de couro. O mais novo não sabe o que é isso, não. Mas quem tem acesso à internet, amanhã faz, ou hoje de noite, faz a pesquisa. É gibão de couro, né? Era uma vestimenta de couro. O soldado tinha que ter essa couraça. Antigamente era chamada de couraça. Uma vestimenta de couro. E às vezes tinha 3 camadas de couro para ficar bem forte, e as flechas atiradas pelos inimigos não atingiam o corpo, os membros do soldado na guerra. Era proteção. A couraça da justiça fala da proteção que nós devemos ter para que as setas do inimigo, as armas do adversário não nos atinjam. Versículo 15: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Eu converso com um amigo e irmão meu sempre, e a gente fala sobre a necessidade de se pregar o Evangelho. Hoje são poucos os pregadores do Evangelho. Eu tenho no meu canal do YouTube quase 1.400 mensagens lá, vídeos. 80% são mensagens evangelísticas. Tenho 35 anos nesse caminho do Evangelho. O meu trabalho sempre foi pregando o Evangelho da paz, porque a doutrina santifica, mas só quem transforma o ser humano em uma nova criatura é o poderoso Evangelho da paz. E hoje nós estamos nos excusando, evitando pregar o Evangelho para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, os nossos conhecidos, com quem nos encontramos. Evitamos tocar nesse assunto. Quando sabemos, já foi falado aqui, os irmãos falou sobre visitas, há uma necessidade tão grande, tão premente, tão urgente de nós pregarmos o Evangelho. Por quê? Porque Jesus está voltando. Aleluia. E o mundo precisa de Jesus para participar do arrebatamento da igreja. Glória. Porque quem ficar aqui hoje não tem noção do que vai acontecer com o planeta Terra. Este mundo vai ser queimado de ponta a ponta. Eu não sei se vocês estão acompanhando agora os meios de comunicação, os telejornais, os jornais. É fogo na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos. O Havaí queimou uma cidade inteira. É fogo por toda parte. Está tudo incendiando. Sinais da volta iminente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, igreja. Glória a Jesus. Os acontecimentos é batendo no nosso ombro e dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, se prepara a igreja para o encontro glorioso com o Verbo de Deus. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz.
Versículo 16 diz assim para nós: como é que eu vou batalhar nessa guerra? Tomando o escudo da fé. Quem sabe o que é escudo? Levante a mão assim. Escudo era uma arma de proteção, uma arma grande assim, redonda, que poderia ser nesse formato, em que o soldado ficava com ela na mão, e quando ele via que vinha um dardo ou uma flecha, ele se protegia com esse escudo. O escudo usa ainda, não é dos antigos, que os antigos eram de madeira ou de materiais mais nobres, mas usa para se proteger, é uma arma de proteção. Uma lança, imagine um soldado daquele antigo, preparado no exército, lançava assim uma lança contra o outro. Se não tivesse aquele escudo, penetrava no peito e morria instantaneamente. Temos que ter na guerra espiritual o escudo da fé. Falamos recentemente aqui sobre a fé, a nossa fé. Aconselhamos aqui os irmãos e as irmãs a se fortalecerem na fé. Aleluia. E esta fé funciona como um escudo. Quando o inimigo ele vem contra nós, ele vê, ele percebe, ele sente o tamanho da nossa fé, ele escuta o tamanho da nossa fé e não nos atinge, porque estamos protegidos pelo escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, irmãos. Se você ler, eu vou voltar aqui um pouquinho no versículo de número 12, diz assim: sobre quem não devemos lutar. Não vamos lutar contra quem? Contra quem não devemos lutar? Diz aqui, olha, porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o nosso próximo, o nosso semelhante. Não é contra aquela pessoa que não vai com a nossa cara. Não precisamos lutar com essas pessoas, não. Entrega a Deus, deixa Deus resolver isso aí por você. Não temos que lutar contra aquela pessoa que fala mal contra nós. Não, aqui não tem. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não é contra pessoas a nossa batalha, não. Não é isso. Tem gente lutando um contra o outro, querendo derrubar um ao outro, tomar o lugar do outro, guerreando um contra o outro. Enquanto se luta contra o nosso próximo, nos esquecemos de que inimigos mais perigosos, terríveis, mortíferos estão querendo nos engolir vivos. Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quer ver uma outra arma importante? 17. Tomai também o capacete da salvação
Capacete. Os soldados não usam em São Paulo, em todos os lugares, aqueles que vão por confrontos, os daqui não precisam, usam boné. Mas quando você vê as manifestações em São Paulo e Brasília, aí aqueles soldados que vai lá para o confronto tem que usar um capacete. Glórias a Deus. Antigamente a guerra não era na pedrada. Aí jogava uma pedrada, se não tivesse com um capacete, pegava no meio da cabeça, chão, derrubava. Foi o que Davi fez. Pegou a funda, uma pedra, ele pegou quantas? Lá no ribeiro? 5. Vocês sabem por que ele pegou 5 pedras? Quem sabe aqui? Sabe não, né? Vou dizer. Porque tinha Davi e tinha Golias, e Golias tinha mais 4 irmãos, com Golias 5, né? Davi disse: eu vou pegar um para cada um. Eu atiro a primeira em Golias, ele vai ao chão, e se os irmãos dele vierem, também eu mato. Assim era nas guerras antigas. Era na pedrada, era na flecha, era no arco, atirado para o ar. Eles atiravam para o ar. Aí, se não tivesse a proteção na cabeça, o soldado morria. Então, Paulo está descrevendo um guerreiro do reino de Deus preparado para a batalha, para a guerra. Por isso que eu te disse no começo dessa mensagem que você não pode recuar, não tem como, não pode se acovardar nesta batalha, não. Cristo espera que você entre por ele nesta guerra, em favor, em prol do reino de Deus. Nós é que representamos legitimamente o Senhor Jesus aqui na terra. Cada um de nós somos um soldado do seu exército, somos uma testemunha sua. Ele espera que venhamos a vencer as batalhas e não ser derrotados, porque era uma vergonha para o rei, para o reino daquele exército antigo que perdia a guerra. Era uma vergonha. A sociedade, as mulheres, as crianças, os velhos se tornavam escravos da outra nação vencedora. Temos que sair aqui nesta noite com essa convicção que é vencer ou vencer. Não tem esse negócio de é vencer ou perder, não. É vencer ou vencer. A opção única é vencer a batalha e lutar com todas as nossas forças. Não podemos fracassar de forma alguma. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. Não tem jeito não. Não é na tapa, não é na rasteira, não é na mordida, não é no soco, não é na cotovelada. Não é assim que se luta. É com a palavra de Deus. O inimigo chegou, no capítulo 4 de Mateus, diante do Senhor Jesus, tentando o Senhor Jesus. Vocês conhecem a história. Chegou para tentar o Senhor Jesus. Toda a investida que ele dava, Jesus combateu com o quê?
com a palavra de Deus. Jesus sempre dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Aleluia. A arma poderosa é a palavra de Deus. E está escrito aqui que é a espada. Aí esta arma é diferente das demais que nós falamos aqui nesse texto. As demais armas é de proteção. A couraça, calçados os pés, tinha que ter botas. O soldado, sabe por quê? Porque o exército inimigo armava bombas debaixo da terra, armadilhas. Quando você botava o pé, torava o seu pé. Calçado os pés, da preparação do Evangelho. Armas de defesa. Mas essa espada é diferente. É uma arma de ataque, em que com a palavra de Deus você vai atacar o seu adversário, o seu inimigo. Mas não é o irmão, a irmã, não é o vizinho, não é o parente, não. São as forças contrárias, são as forças do mal. Olha, irmãos, Deus tem muitos instrumentos aqui na terra, sim ou não? Sim. Pessoas que são usadas por Deus, mas tem mais. Você já imaginou? Tem mais pessoas sendo usadas pelo inimigo do que pessoas usadas por Deus. São poucos que são usados por Deus. Agora, é um exército muito grande de pessoas que são instrumentos aqui na terra do inimigo. Aí você vai fazer o quê? Usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é com argumento pessoal, não é com ideologia pessoal, não é com sabedoria humana, não, é com a palavra de Deus. Aleluia. Última arma indispensável nessa batalha, qual é? Versículo 18: orando em todo tempo. Não é uma vez por semana, não é em 15 dias, não é só no domingo, não. Não é só uma vez no meio da Santa Ceia, não. Não é só na passagem de ano, não. Não é só no Natal, não. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Mesmo que você não possa dobrar o joelho na cama, mas você lá no seu trabalho, lá na escola, as irmãs fazendo o almoço com a janta e orando no Espírito para vencer todas as batalhas e lutas que nós enfrentamos. Duas palavras neste versículo 18 que me chama a atenção. Primeira, vigiando, e a segunda, perseverança. Vigiando nisso com toda a perseverança. Não se pode deixar de praticar essas coisas. Não se pode esquecer. Não pode relaxar. Você
sabe o que é vigiar? Se botar alguém para ser o vigia do prédio da prefeitura, esse vigia pode dormir? Se assim, você vai passar a noite vigiando aqui o prédio da prefeitura, ele pode dormir? Não pode. Tem que ficar alerta, acordado e perseverar, vigiando na oração e súplica por todos os santos. A nossa preocupação na prática do segundo mandamento da lei de Cristo, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, orando, suplicando a Deus, sendo intercessor em favor daquelas pessoas que nós sabemos, temos o conhecimento que está numa luta. Quando soubermos de alguma notícia, tem irmão fulano de tal, irmã fulano de tal, está nessa peleja, nessa luta, em vez de nos gloriarmos pela perda do outro, pelo sofrimento do outro, nós devemos entrar em oração, interceder pelo outro, por todos os santos, ajudar na batalha. Se você não está enfrentando uma batalha direta, tem alguém que está, você sabe, aí você intercede por essa pessoa.